Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início agora ao treinamento do sistema de contratos. Ele se encontra atualmente na versão beta e assim que tiver uma versão estável e testada depois de 30 dias em uso por alguns clientes, nós vamos lançar a versão 1.0. De qualquer forma, essa versão é usável e está disponível para testes e para uso dos clientes que necessitarem. Então vamos lá. Começamos então na parte de tabelas que nós vamos precisar para cadastrar os contratos. São tabelas bem simples, mas que vão ter uma importância muito grande no cadastramento dos contratos, no faturamento desses contratos e no reajuste de valores. Primeiramente, vamos conversar um pouco sobre o objetivo do sistema, que é gerenciar os contratos de manutenção com valores fixos mensais, ou trimestrais, ou anuais, conforme o tipo de contrato estabelecido com o cliente. Nesse sistema, basicamente, pode-se registrar o contrato, o fim do contrato, o vencimento desse contrato, a forma de reajuste do contrato, o índice de reajuste, além de outras coisas. Por exemplo, faturamento em massa todos os meses, se você tem um contrato de manutenção, que é o caso da BMSoft, por exemplo, mensal com os clientes. E a gente tem que faturar todos os meses o mesmo valor para os 10 clientes. Esse sistema te ajuda a fazer de uma forma automática essa geração dessas notas. Ok? E também, no momento em que se dá um reajuste, que se precisa fazer um reajuste de preço de contrato, tanto em reais quanto em salário mínimo, em dólar, seja lá qual for a moeda do contrato, nós temos a possibilidade de fazer isso então dentro do sistema. Ok? Muito bem, vamos então à primeira parte do treinamento, que são as tabelas. Então começamos aqui com as tabelas de valores de referência. Os valores de referência sempre tem um registro que é o valor de referência em real. Quer dizer, o contrato está estabelecido em reais. Apesar de que toda a cobrança é feita em reais. O boleto é gerado em reais, mas o contrato com o cliente, ele pode estar dizendo assim, o cláusula X, o cliente pagará pela manutenção mensal o valor de 10% do salário mínimo, ou 0,5% de um salário mínimo, ou $100 por mês. De qualquer forma, o cliente é que vai definir como que o cliente vai pagar para ele mensalmente o valor. Se é em dólares, se é em salários mínimos, se é em reais, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode estar indexando o valor cobrado mensalmente por alguma moeda. Então, naquela época, por exemplo, que tinha muita inflação, o que a gente fazia? A gente estabelecia com os clientes um acordo que ele pagava para nós a mensalidade do sistema em dólar. É claro que todo mês, todo dia 30, eu atualizava esse valor
e fazia um faturamento em reais, lógico, mas com base na moeda dólar, com base no câmbio do dia. Então, dessa forma aqui, o sistema está aberto para que o usuário do sistema ele possa incluir um contrato com base em alguma moeda que não seja o real. O real é padrão, mas no caso, por exemplo, da BMSoft, os nossos contratos de manutenção estão todos baseados no valor do salário mínimo. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, o salário mínimo é R$ 954. Se um cliente da BMSoft paga 10% do salário por mês de mensalidade, ele vai passar a pagar R$ 95,40 a partir de 1º de janeiro de 2018. E eu já sei que o salário mínimo em 2019 é R$ 1.006. Ele vai começar a pagar dia 1º de janeiro de 2018, vencendo em 10 de fevereiro de 2019, desculpa. E vencendo a primeira mensalidade em 10 de 2 de 2019, o valor de R$ 100,06, ok? Para isso, eu tenho para cada um valor de referência ou para cada moeda, uma tabela de valores. Então, suponhamos o seguinte, que eu tenho um contrato com alguém e esse contrato eu sempre cobro por mês, mas é em dólar, ok? O que vai acontecer? Esses botõezinhos aqui, já vamos começar então a ver essa questão das telas. Esses botõezinhos aqui em todos os grids que tem registros e que podem ser editados, então a gente tem aqui padrão esses botõezinhos embaixo. Eu digitei um novo e vou clicar nesse botãozinho aqui do OK, ó, gravei o registro. E aí eu começo a fazer aqui embaixo a cotação, a digitação da cotação do dólar nas datas. Por exemplo, hoje é dia, vamos por aqui, ó, dia 10. A cotação do dólar no dia 10, suponhamos que foi 3,80, okay, 3,85. Ó, eu clico aqui, ele já grava aquele e abre o próximo. Então, e dia 11, abaixou, 3,79. Dia 12, teve uma alta, 3,95. E dia 13, 4,05. E assim por diante. Então, o que vai acontecer nesse caso do dólar? Quando eu tiver um contrato reajustado dia 13/9, o dólar, e é, por exemplo, $10 o contrato mensal, então o meu cliente vai pagar, teoricamente, cada R$ 40,50. Ok? Se for salário mínimo, é a mesma coisa. Se for em real, não tem cotação. O real é ele mesmo. Então, esse registro aqui sempre vai aparecer. Esses dois ou algum outro que o cliente tenha, a gente vai poder cadastrar. Ok? Terminando isso, vamos para o próximo. Tipos de reajustes. Nessa tabela de tipo de reajuste, o usuário pode definir quais são os modos, qual é a periodicidade de reajuste dos contratos. No nosso caso, e na maioria dos casos de usuários, o reajuste provavelmente na situação financeira, na situação econômica atual, vai ser um reajuste anual. Mas, antigamente, antes do Plano Real, antes de 94, ou mesmo atualmente, mas com contratos diferenciados, o tipo de reajuste ele pode ser mensal. Então, ele reajusta por algum índice mensalmente, ou ele reajusta por algum índice anualmente, que é o mais comum. Vamos ver então
os campos que tem nessa tabela. O tipo de reajuste, onde vai ser um índice que vai ser colocado nos contratos, depois nós vamos olhar isso. Uma descrição, AD anual. E uma identificação, uma configuração que o sistema vai levar em conta na hora de fazer o reajuste para gravar o próximo dia de reajuste do contrato. Então vamos lá. Se for, por exemplo, mensal, um reajuste, um contrato que tem reajuste mensal, eu posso colocar um índice M mensal e eu somo um mês. Ok? Se eu tiver, por exemplo, lembrando que aqui embaixo a gente sempre tem esses íconezinhos aqui, esses botõezinhos, então ok. Se eu tiver um reajuste, por exemplo, trimestral, eu somo 3 meses, ok? No sistema, por enquanto, eu não tenho ainda um reajuste semanal ou diário. A gente acha isso um pouco de preciosismo, mas se por um acaso aparecer isso, nós mudaremos o sistema então para que some em vez de meses os dias, ok? Vamos para o próximo. Índices. Os índices no sistema de contrato, eles servem para fazer o reajuste dos valores conforme o período configurado no sistema. Então, os índices, eles podem ser basicamente de duas formas. Uma é a forma de percentual e outra, os valores, eles podem estar expressos no contrato pelo valor de referência que nós já vimos, que é nessa tabela de valores de referência. Os índices de reajustes, por exemplo, no caso da BM Soft, nós usamos para fins de reajuste de contrato, o indexador salário mínimo, ok? Aqui na BM Soft, nós levamos em consideração o valor do salário mínimo para fazer o reajuste dos preços. Tem empresas que fazem o contrato, por exemplo, contrato de exportação ou de importação, ou de prestação de serviço para o exterior, ou de qualquer uma outra prestação de serviço, em comum acordo com o cliente, por exemplo, em dólar. E aí, também, os valores que são reajustados dos contratos, eles são baseados no valor de referência do dólar daquele dia. Por exemplo, no nosso caso, nós fizemos o contrato baseando o reajuste em cima do valor atual do salário mínimo. Ok? Para isso, quando a gente escolhe um índice que é uma referência, quando a gente inclui um contrato que o índice de reajuste é baseado no valor de referência, o que o sistema faz? Ele busca na tabela de valores de referência qual é o tipo de parâmetro usado. Então, suponhamos que um contrato seja regido no que diz respeito ao reajuste pelo salário mínimo. Outro contrato é reajustado pelo dólar. Todas essas moedas, todos esses contratos que são indexados por algum valor de referência, eles sempre levam como índice de reajuste a referência do valor, ok? Então, contratos que são em dólar, que são em salário mínimo, que são em qualquer um outro tipo de indexador, sempre vão ter como índice de reajuste o valor de referência. Agora, contratos em real,
levam em consideração algum tipo de índice de reajuste. Por exemplo, contratos de aluguéis, IGPM. Ou pode também ser IGPDI. Ou pode ser inflação. Ou qualquer um outro índice, ok? Entenderam então? Esses índices são os índices que o contrato estabelece lá como índice de reajuste. Normalmente um contrato ele é reajustado, um contrato em real é reajustado pelo IGPM, mas isso depende de cada usuário. Vamos para o próximo. Faturamento. A tela de faturamento é uma das principais do sistema e aqui a gente começa a ver o objetivo final do sistema de contratos, que é, primeiro, fazer o reajuste automático de valores dos contratos sem que eu esqueça de algum cliente. E segundo, fazer o faturamento em massa, que é o mais importante do sistema hoje, é o que a gente perde mais tempo fazendo durante o mês, digitando todas as notas fiscais. Então, através desse sistema de faturamento em massa, de contrato de manutenção ou contratos que exigem faturamento mensal, a gente perde mais tempo então fazendo essa rotina e a gente pode otimizar com esse sistema nosso de contratos. Vamos lá então ver como que funciona essa questão do faturamento em massa. Bom, primeiro você vai ter que escolher, vamos voltar lá no contrato, para explicar isso aqui eu vou voltar lá para a gente verificar novamente aonde que está essas datas. Então, eu tenho que informar para o sistema qual vai ser o meu próximo faturamento dentro dos contratos. Eu tenho 2 contratos aqui de exemplo, os outros estão em branco, justamente para facilitar o entendimento. Então, na parte de faturamento, o que eu tenho nos meus contratos? Nesses 2 casos aqui, o último faturamento desse primeiro foi dia 10 e o do segundo foi dia 15. O próximo faturamento é dia 10 desse cliente e dia 15 desse cliente. Eu tenho uma observação do faturamento aqui. Então, teoricamente, todos os registros que eu tenho a data de faturamento, do próximo faturamento, do dia 10 do 10 até o dia... Por exemplo, eu quero fazer o faturamento dos contratos. Vamos falar um pouco diferente. Eu quero fazer o faturamento dos contratos do mês de outubro, de todos os contratos que vencem no mês de outubro. Eu quero mandar os boletos para os meus clientes, fazer a nota fiscal e mandar os boletos. Como que funciona isso? Então, eu posso dizer para o sistema o seguinte. Eu quero fazer aqui, já está um pouco fora aqui, mas vocês vão entender. Outubro, então, dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro. Ok? Então, o que o sistema fez? Ele foi lá nos meus contratos, verificou todos os contratos que estão marcados com data de próximo faturamento entre o dia 1º de outubro e dia 30 de outubro e colocou na tela. Para mim, ele filtrou e trouxe na tela para mim. Vamos começar a ver agora, então, as questões particulares aqui de cada registro. Essa coluna aqui está dizendo para o meu sistema se é para mim faturar ou não esse contrato. Nesse caso aqui, normalmente, quando existem poucos contratos, eu consigo, no momento de verificar, de faturar em massa isso, eu consigo verificar o contrato um a um para ver se não tem algum problema. Então, eu vou verificar esse contrato aqui, ok, Aderbal João Machado de Souza. Eu sei que tem alguma observação de faturamento. Voltando lá nos contratos,
existem algumas observações. Observação do faturamento, observação da nota, observação do reajuste e observação do meu contrato. Quando eu tenho alguma coisa registrado e gravado na observação do faturamento, quando eu estiver fazendo o faturamento, o sistema ele vai me apresentar esse botãozinho vermelho, esse balãozinho vermelho, para que eu dê uma atenção especial a esse contrato. Entregar via correio. Ok, então é só uma informação e eu sei que eu tenho que mandar por correio. O ID do cliente, o nome fantasia, a cidade, o valor mensal. Esse valor ele traz conforme o valor que eu estabeleci do valor mensal do contrato, ok? R$100, beleza. O primeiro vencimento das minhas parcelas vai ser dia 10/10. Confere. A série, ele vai trazer isso aqui tudo lá nos meus contratos, do registro do contrato. Então, o primeiro vencimento, se eu tiver, aqui no caso eu tenho três parcelas, então a primeira vai ser dia 10/10, no caso desse faturamento específico que eu estou fazendo. Ele me traz algumas informações, então qual é a série que o meu sistema vai gerar a minha nota fiscal, o número de parcelas, o último faturamento que eu fiz, dia 10/9, o próximo vencimento. Então, se eu fizer uma conta rápida aqui, eu estou faturando 3 parcelas e o primeiro vencimento é dia 10/10. Dia 10/10, 10/11 e 10/12. Ok? O próximo vencimento será dia 10/1 de 2019. Isso ele vai gravar no contrato. Já vamos verificar isso aqui. O ID do serviço que eu coloquei lá, ele já traz também, se eu quiser dar uma olhada na observação da nota fiscal, o dia do vencimento, só para dar uma conferida, né? O intervalo de meses, o valor de referência, salários mínimos, entregar via correio como observação do faturamento. É isso aí. Algumas observações são só, algumas informações, algumas colunas são só colunas informativas. Okay? Algumas ele calculou e outras, aquelas que estão no final, são informações que eu posso verificar se ele está gerando de forma correta. Da mesma forma, no segundo também, vocês podem dar uma conferida nos contratos, no registro do contrato, então. E se eu quiser que todos eles, se eu quiser que todos eles gerem a nota fiscal, eu marco todos. Se eu não quiser e quiser fazer manualmente, então eu estou em cima de clico no marcar, ou então eu posso clicar na barra de espaço em cada registro, ok? Marquei todos eles. Agora vamos supor que eu tenha muitos contratos, estou fazendo uma revisão nos valores e vou ter que sair, ok? Então eu posso gravar a seleção, gravei. Eu posso fechar a tela, fechar o sistema e mais tarde voltar no faturamento e ler a seleção que está gravada, ok? O que vai acontecer? Ele lê todos os registros que estão gravados sem eu precisar fazer qualquer tipo de seleção, de filtro, e continuo daqui para frente, ok? Fiz o que precisava fazer, marquei todos eles, e agora o que acontece? Eu vou ter que gerar o faturamento. Quando eu clicar nesse botãozinho gerar o faturamento, ele não vai gerar as notas fiscais. Ele vai dizer para o meu sistema o seguinte, ó, terminei de fazer uma revisão, um faturamento em massa, e quero gerar os registros para posteriormente faturar isso. Então, eu vou clicar aqui no gerar, posso colocar uma observação nesse faturamento específico, e o sistema ele vai me gerar aqui um registro de faturamento de todos os faturamentos que eu gerei. Se eu voltar aqui, vou fechar essa tela, aqui em cima tem os registros de faturamentos. Então, são todos os faturamentos que eu já fiz como exemplo. Esse último é aquele que eu fiz agora como exemplo para nós. Então, eu não gerei as notas fiscais ainda. O que eu disse para o sistema até agora? Que está pronto para gerar o faturamento em massa. Então, eu posso, suponhamos que eu sempre gere o faturamento dia 1º do mês. Eu posso preparar esse faturamento durante o mês ou deixar já preparado e gerar as notas fiscais dia 1º de outubro, por exemplo. Nesse caso,
eu deixei já preparado. Vou dizer, dou uma conferida a mais aqui se eu quiser. E vou dizer para o sistema que eu vou gerar a nota fiscal de todos. Ok? Se eu desmarcar todos, não é para gerar. Eu posso fazer uma geração de um faturamento durante o mês e no final do mês cancelar o contrato com o meu cliente. Então, para mim não precisa gerar um faturamento novo, eu posso marcar de todos e desmarcar de um só. Ok? Muito bem. Então, eu vou marcar de todos eles. Então, eu estou dizendo para o meu sistema que eu devo gerar. Eu estou falando para o meu sistema que ele deve gerar nota fiscal desse cliente e desse cliente aqui. Ok? Com relação ao primeiro contrato, nós temos 3 parcelas, dia 10 do 10, 10 do 11 e 10 do 12, no valor de R$100 para o Banco do Brasil. Com relação ao segundo, mesma coisa Banco do Brasil, só que eu faturo de mês em mês, então eu tenho uma parcela só. Beleza? Se eu quiser fazer um relatório, eu tenho um relatório, diminuir aqui um pouquinho, caber na tela. Ok, posso ter um relatório. Esse relatório é um relatório que eu posso personalizar para cada cliente. Se você quiser, a gente pode personalizar esse relatório. É um relatório bem simples, onde eu posso conferir todos os contratos que serão faturados. Então, tem algumas informações aqui nesse relatório. E o mais importante agora é que eu mando gerar as notas fiscais. Eu posso mandar gerar nota fiscal por nota fiscal, ou eu posso mandar fazer todas elas. Então, eu clico aqui, confirmo a geração da nota, gerando as notas, ok. Dessa forma aqui, agora, eu termino o ciclo de geração do faturamento para os clientes com faturamento mensal. Daqui para frente é a rotina de emissão, impressão e envio de notas e boletos para os clientes. Lá na rotina de envio de notas eletrônicas. Ok? Então, daqui para frente a rotina é igual uma rotina de faturamento. Eu posso mandar todas, daqui em diante eu retorno ao módulo de notas e envio em massa as notas para a prefeitura, normalmente é para a prefeitura, e automaticamente já envia boleto para o cliente, anexo à nota fiscal eletrônica que eu enviei em PDF para o meu cliente. Okay? Imagina só a economia de tempo que isso proporciona para o usuário. Em vez de fazer 200, 300 notas, no caso da BMSoft aqui a gente tem vários contratos de manutenção, normalmente o valor é baixo, mas o volume de notas, de faturamento que eu tenho que fazer, de geração de notas e envio de notas pelo e-mail é grande. Então, isso, se você tiver que faturar 10 clientes, 20 clientes ou 1000 clientes, o tempo de geração do faturamento no mês vai ser o mesmo. Ok? Reajuste. A parte de reajuste do sistema também facilita a vida do usuário, porque através dos parâmetros estabelecidos em cada contrato, o sistema ele faz o reajuste de valores conforme os parâmetros estabelecidos. Então, vamos ver cada um campo desse filtro. Primeiro, você vai ter que escolher qual é o tipo qual é o tipo de contrato. Então, são contratos que são reajustados em que? Em real, em salário mínimo, em dólar. Lá no contrato tem uma cláusula, normalmente existe uma cláusula informando qual é a moeda que você está regendo o contrato. O que acontece? Eu vou pegar todos os contratos, vou lá nos contratos, no caso do Aderbal, eu sempre vou pegar esses dois aqui, em salário mínimo e o segundo é em reais, ok?
Então vamos lá, o reajuste de contratos em real, a data do reajuste, eu vou colocar aqui que é hoje, e qual é o índice de reajuste? É o valor de referência, ok? Se eu selecionar aqui, o que vai acontecer? Não vai aparecer nenhum, porque se eu tenho um contrato que é em reais, o contrato está em reais, eu tenho que informar algum índice. Então, é o IGPM. Qual é o percentual de reajuste? Eu tenho uma tabelinha de IGPM lá, aplicado nos contratos em reais, tá? Somente nos contratos em reais. Eu tenho, por exemplo, é um índice, 15,65. E o sistema me pede assim, ó, contratos com reajuste entre qual data que tu quer fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, se eu pegar contratos com reajuste entre 1º de outubro, vou pegar aqui, ó, 1º de 2018 até 31/10 de 2018. E eu selecionar, não vai aparecer nada. Por quê? Porque esses dois contratos aqui, a data de reajuste dele, próximo reajuste, é dia 1 de janeiro de 2019. Todo ano eu reajusto. Então, contratos em real, que tem como um índice de reajuste o IGPM, e a data do reajuste, eu estou fazendo a data de reajuste hoje. É só um exemplo. E o IGPM, eu vou aplicar um percentual de 1,1565. Entre essas datas não existe. Se eu pegar aqui os contratos que tem como data de reajuste o ano de 2019, 31/1 de 2019. Então, todos os contratos que eu tenho que reajustar no dia 1/1 de 2019 até 31/1 de 2019, em reais, só tem um. Ok? Normalmente eu faço o seguinte, os contratos do ano que vem, eu vou reajustar provavelmente em dezembro, final do ano. Lá no dia 28 eu já tenho o índice do IGPM que eu vou aplicar para esses contratos. Então, lá no final do ano, eu vou pegar todos os contratos que tem como reajuste a data base do dia 1º de janeiro ou do mês de janeiro e eu vou fazer um reajuste. Por quê? Eu já posso faturar esses contratos no próximo faturamento que vai ocorrer em janeiro com o valor novo. Beleza? Então, o que acontece? Eu estou selecionando os contratos que são regidos, que estão em reais. Se eu seleciono, só tem um. Lembra lá do contrato do Adilson? Só tem um contrato em reais. O outro contrato é em salários mínimos. Muito bem. E aí, o que vai acontecer nesse caso aqui? Traz algumas informações também. Essa observação é uma observação do reajuste. Daí. Então, eu tenho aqui, no caso desse segundo cliente, uma observação no reajuste. Está vendo? Verificar o GPM nacional, não é o GPM estadual. Muito bem. Tem o valor mensal, que eu estou cobrando hoje, e o novo valor, conforme o índice que eu apliquei. O valor, a referência, o porcentagem de reajuste, o tipo de reajuste, o último. Isso aqui são colunas informativas, o vencimento do contrato e uma observação de reajuste. Muito bem. Se eu pegar contratos regidos pelo salário mínimo, é o caso da BM Soft, se eu pegar em reais, ele vai pedir minha referência, ok? Não existe contrato em real pelo índice de referência. Agora, se eu colocar IGPM aqui e colocar salário mínimo, está vendo que muda aqui? Porque outras moedas que não são reais têm que ser necessariamente pela referência. E aí o porcentagem de reajuste fica obsoleto nesse caso aqui. Com certeza vai aparecer um contrato só, que é o do Vavá, e aí o que vai acontecer? Ele vai pegar a data do reajuste, aliás, o valor de referência com base na data do reajuste. Eu estou pegando um valor
de referência de 0,1048. O valor da cotação do salário mínimo nessa data aqui, do dia 28/12, é 954. Se eu disser para o sistema que a data do reajuste é dia 1º de janeiro de 2019, o que o sistema ele vai fazer? Ele já vai saber que essa data do reajuste é aqui e que naquela data do dia 1º de janeiro, a cotação do salário mínimo é R$ 1.006. Eu já sei que é R$ 1.006 a cotação. Então, ele vai pegar o R$ 1.006, vai multiplicar pelo valor de referência, que é 0,10, e vai me dar um novo valor de 105. Eu vou gravar esse reajuste só para a gente ver como é que funciona. Ok? Se eu voltar lá na parte de contratos do Aderbal, que é feito em salários mínimos, qual é o valor mensal que nós temos aqui agora? R$ 105,43. O próximo faturamento, eu vou cobrar desse cliente, era R$ 100, eu vou cobrar R$ 105,46. Por quê? A data de reajuste dele é dia 1º de janeiro e no dia 1º de janeiro o valor do salário mínimo, conforme a minha tabela de valores de referência, dia 1º de janeiro de 2019, é R$ 1.006. Ok? Então, eu cobro 0,1048 salários mínimos desse cliente. O salário mínimo no dia 1º de janeiro de 2019 é R$ 1.006, multiplicado pelo índice que eu tenho aqui, que é o valor de referência, vai me dar um valor em reais mensal que eu vou cobrar no ano de 2019 do meu cliente de R$ 105,43. Ok? Então é assim que funciona o reajuste. Relembrando, nós temos que marcar os contratos, o sistema ele vai ter que saber, para fazer o reajuste, qual é o tipo de contrato regido por que moeda e, se for em real, o percentual de reajuste conforme o índice, IGPM, IGPDI e etc. Se ele for em reais, eu vou ter que saber o percentual e o índice. Se ele não for em reais, eu vou ter que ter uma tabelinha de valor de referência para ele se basear e fazer um novo cálculo do valor. Ok? Com isso, pessoal, a gente termina o treinamento do sistema de contratos. O sistema de contratos ele ainda está sendo desenvolvido. É um sistema relativamente novo, está nas suas primeiras versões. E com certeza, nas próximas versões, a gente vai ter bastante novidade. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.